Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao dia 150 do nosso plano de leitura bíblica. Hoje a gente vai mergulhar em 3 textos que, à primeira vista, parecem bem distantes um do outro. Mas, pode acreditar, eles se conectam de um jeito incrível para falar sobre fé, graça e a nossa dependência de Deus. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa: o que é que conecta a fé de um guerreiro, o erro de um rei e a base da nossa esperança? Parece um quebra-cabeça, né? Mas eu prometo que no final todas as peças vão se encaixar perfeitamente. Vamos começar a montar? A gente começa com uma cena de pura ação e coragem lá em 1 Samuel 14. E o nosso protagonista aqui não é o rei, não. É o filho dele, Jonatas, que tem uma atitude que ninguém esperava. Tenta imaginar o cenário. O exército de Israel está encurralado em total desvantagem numérica e de armas. É nesse momento que Jonatas, junto com apenas o seu escudeiro, decide fazer o impensável: atacar um posto avançado do inimigo. Uma atitude que parece loucura, a não ser que ela seja movida por uma fé gigantesca. E o mais interessante é que não foi só um impulso. Olha só como o plano dele se desenrola. Ele primeiro convence o escudeiro, depois eles atravessam um terreno super difícil e, o mais importante de tudo, ele busca um sinal de Deus para confirmar a ação. Ele estava arriscando tudo, mas com a certeza de que Deus estava no controle. E aqui, gente, aqui está o coração de tudo. Essa frase é a essência da fé de Jonatas. Ele não estava confiando em exércitos, em estratégias ou na própria força. Ele confiava no poder ilimitado de Deus. É uma lógica que vira de cabeça para baixo qualquer manual de guerra. E o resultado é simplesmente espetacular. A fé de Jonatas provoca uma resposta direta de Deus. Um pânico inexplicável toma conta dos filisteus. A terra treme e eles começam a lutar entre si. A vitória não foi de Jonatas, foi de Deus, respondendo a uma fé ousada. E enquanto essa vitória incrível acontece, a história muda o foco e vai para o rei Saul. E aqui o contraste é gritante. Como é que a liderança dele se compara com a atitude de fé do próprio filho? Vamos ver. Bem no meio da batalha que Deus estava vencendo para eles, Saul decide que precisa assumir o controle. Ele cria uma regra humana, um juramento, que proíbe seus soldados, que já estavam exaustos, de comer. É a tentativa de gerenciar a vitória com as próprias mãos, em vez de simplesmente confiar em Deus. Este quadro aqui mostra a diferença de uma forma perfeita. De um lado, você tem Jonatas, com sua iniciativa baseada na fé, confiança e total dependência de Deus. Do outro, tem Saul, com sua necessidade de controle, seus rituais vazios e sua impulsividade. São duas formas completamente opostas de se relacionar com Deus e com a vida. E as consequências da decisão de Saul são terríveis. O exército fica esgotado e o herói do dia, Jonatas, quase é executado pelo próprio pai por causa dessa regra sem o menor sentido. A tentativa de Saul de controlar tudo quase destruiu a pessoa que Deus usou para trazer a salvação. Ok, agora com essa história bem fresca na mente, vamos dar um salto para Romanos, capítulo 5. Essa passagem é como uma lente de aumento que nos ajuda a entender por que a fé de Jonatas funcionou e o esforço humano de Saul falhou. É aqui que a gente encontra a lógica da graça. Mas antes de seguir, a gente precisa entender um conceito fundamental: justificação. De forma bem simples, é o ato de Deus nos declarar justos. E o ponto mais importante é esse: isso não acontece por causa do que a gente faz, como Saul tentou, mas por causa do que a gente crê, como Jonatas fez. E esse versículo é o resumo perfeito. A nossa paz com Deus vem pela fé. Não por esforço, não por rituais, não por juramentos. É um presente que a gente recebe pela confiança. Exatamente o tipo de confiança que Jonatas demonstrou lá no campo de batalha. O apóstolo Paulo faz um paralelo incrível aqui que espelha perfeitamente a história de Saul e Jonatas. A ação de um homem, Adão, trouxe condenação para todos, assim como a tentativa de Saul de controlar trouxe caos. Mas a ação de um outro homem, Cristo, trouxe justificação e vida, assim como a fé de Jonatas trouxe vitória. Tudo bem. Mas como essa fé se parece na prática, especialmente quando a gente está sob pressão? O Salmo 59 nos dá uma visão bem emocional e pessoal dessa confiança em ação. E aqui a conexão fica ainda mais clara. Sabe quem escreveu esse salmo? Davi. E sabe de quem ele estava fugindo? Dos homens de Saul. O mesmo Saul que a gente viu fracassar por confiar em si mesmo. A resposta de Davi a essa perseguição é completamente diferente. Ele clama a Deus. Presta atenção na linguagem que Davi usa. Ele não diz, eu vou usar a minha força. Ele diz, ó tu, minha força.
A fonte da força dele não é interna, vem de Deus. A estratégia dele é aguardar em Deus como seu refúgio. É a mesma atitude de dependência que a gente viu em Jonatas. E o resultado dessa confiança não é medo, não é desespero, é louvor. Mesmo cercado de inimigos, Davi decide cantar sobre a força e a fidelidade de Deus. Essa é a maior expressão de fé que existe, adorar no meio da tempestade, confiando que Deus é o nosso abrigo seguro. Então, como é que uma batalha, uma carta teológica e um salmo se conectam? Vamos juntar todas as pontas agora. O ponto central de hoje é este. Jonatas e Davi nos mostram que é uma fé que age com ousadia porque depende de Deus. Saul representa o esforço humano, que sempre acaba em fracasso e confusão. E Romanos nos dá a base teológica de tudo. A gente é salvo pela graça, através da fé, e não pelas nossas obras. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a vitória não vem do nosso esforço, mas da nossa confiança em Deus, como isso pode mudar a forma como a gente encara os desafios de todo dia? Talvez seja sobre largar o peso do controle e abraçar a liberdade que vem da dependência. E aí, essa reflexão foi útil para você? Se ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de curtir e de seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária de leitura juntos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.